esse curso a gente preparou especialmente para quem nunca teve contato com o feltro. Então, se você já tem uma certa experiência, você vai ver aqui coisas que talvez você já saiba, pode incrementar o seu trabalho, só que a gente vai ver absolutamente tudo, o passo a passo completo de quem quer iniciar a jornada nesse mundo do feltro, tá? Para quem não me conhece, eu sou Andressa Salomão, eu sou professora de feltro, trabalho com feltro desde 2012. Me especializei nas aulas a partir do ano de 2014, eu comecei com apostilas a ensinar e hoje eu somente ministro cursos. Então, se você não me conhece ou quem já me conhece, sejam bem-vindas. A gente vai passar uma semana muito bacana, que vai ser a jornada do iniciante. Nessa jornada, a gente vai abordar os principais temas que vocês precisam saber para começar a fazer as peças em feltro com um bom acabamento e também com mais praticidade, mais facilidade. Eu vou estar mostrando para vocês absolutamente todas as dúvidas que eu tive no início e não tinha com quem consultar, tá ok? Essa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver nesse curso, tá? Essa primeira aula nós vamos abordar sobre materiais, os materiais essenciais para a gente trabalhar com a arte do feltro. E também nas outras aulas nós vamos ver na prática, colocando em prática o uso desses materiais para a confecção de peças, tá ok? Eu separei alguns tópicos pra gente recapitular hoje. Para quem não é iniciante, provavelmente vocês já sabem desses materiais, já sabem sobre essa etapa, mas para quem está começando hoje, que nunca teve contato com o feltro, a gente vai precisar dar uma recapitulada, que aí a partir de hoje a gente já vai começar a colocar em prática, mas ao longo da nossa semana a gente vai estar aprendendo técnicas que talvez vocês possam fazer diferente e podem testar a forma que eu ensino, tá ok? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre os feltros, tá? O primeiro tópico que eu quero conversar com vocês nada mais é do que o feltro, porque a gente fica com dúvida. O que aconteceu? A gente fica com dúvida do que comprar no início para estar começando. Eu já recebi diversas mensagens de que tá começando, tem pouco dinheiro para investir, o que eu compro de feltro, o que se usa mais. E a minha recomendação é o quê? Se você está começando no feltro, se você tem pouquinho dinheiro para investir, invista em pedacinhos pequenos, em pedaços pequenos de 50 por 70. Por quê? No começo é mais interessante que você tenha variedade de cor do que você tenha a quantidade daquele material. Até porque quando a gente começa com peças pequenas, peças menos detalhadas, e é muito importante que vocês tenham isso em mente. Se vocês não tiverem muito dinheiro para investir, você que está querendo começar no feltro agora e tá com esse desejo, primeiro escolham os pequenos pedaços. Existem cores que a gente usa mais, eu vou passar para vocês os nomes, que são as cores que a gente utiliza em basicamente tudo. Então, gente, abordando sobre os feltros. Para quem está iniciando, priorizem a quantidade de cores, tá? Porque vocês tendo uma variedade grande de cores, vocês conseguem estar confeccionando várias pecinhas, várias coisas e vão repondo de acordo com a utilização dessas cores, porque tem cores aqui que dificilmente eu uso. Por exemplo, tem uma cor do catálogo que se chama goiaba. Eu comprei e eu ainda não utilizei. Então, assim, tem uma variedade que a gente usa bastante. Por exemplo, o nude a gente usa bastante. Para os tons de pele, que são, assim, o que a gente usa mais, nós usamos o caramelo Havaí e o nude. São 3 cores, que aí vocês vão ter a pele branca,
pele negra e pele parda, tá ok? Para os detalhes, as cores que a gente mais usa, a gente usa o vermelho, a gente usa o preto e a gente usa o branco, tá ok? Dos tons de azul que a gente acaba utilizando mais, nós usamos o azul claro, temos também o amarelo canário, que é uma das cores mais usadas, o verde... Não é o verde bandeira, que o verde bandeira é o mais escuro. É o verde que ele é um meio termo. E são cores assim que a gente utiliza mais. Mas não é que a gente não vá usar as outras. A gente usa bastante também. Porém, essas são aqui, se vocês quiserem comprar em uma maior quantidade, de 30 centímetros, 30 por 1,40, vocês podem estar adquirindo, tá ok? Sobre feltros estampados. Os estampados, ele é um opcional, tá ok? Porque a mesma funcionalidade que você tem no feltro estampado, você consegue utilizar o tecido. O tecido, ele sempre vai te dar um melhor acabamento na sua peça. Mas o feltro, ele te traz a praticidade. Você não precisa estar passando uma termolina, você não precisa estar... ele não desfia, você não precisa, no caso, se for dublar o feltro, tá usando o termocolante, todo aquele trabalho, você já tem ali algo pronto para vocês estarem confeccionando a peça. Então ele se torna mais fácil para você tá confeccionando os detalhes, como vestidinho, uma base, que basicamente a gente utiliza também com o tecido, tá? Eu vou falar com vocês agora sobre canetas. As canetas, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês as canetas que eu mais gosto, de toda a experiência que eu tive de trabalho, tá? Ó, são essas aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver bem na câmera pertinho? Ó, essa daqui vocês encontram facilmente na Calunga, tá ok? Não exatamente desse clique, ela é um pouquinho diferente, que essa daqui eu ganhei. Mas é da Frickson, tá ok? E ela é a caneta fantasminha. Você pode pular essa etapa no começo? Se você estiver fazendo por hobby as suas primeiras pecinhas, você pode estar utilizando uma caneta que tem em casa, talvez se você não tiver um valor maior de investimento, mas esse detalhe aqui vai interferir no resultado final da sua peça. Então assim, se você já estiver fazendo para decoração de um sobrinho, de um filho de uma amiga e tá pensando no acabamento já, o acabamento final, é interessante que vocês adquiram pelo menos uma, tá? O valor dessa caneta, ela gira em torno de 9 a 11 reais, tá ok? E vocês encontram na Calunga da cidade de vocês ou então pela internet. Para riscar feltros escuros, o que a gente utiliza para riscar os feltros mais escuros? Os feltros mais escuros são o preto, marrom, existem tons de azul, né, que são bem escuros, e aquelas canetas, elas não aparecem muito bem, ok? Existem dois tipos de caneta. Essa daqui, ela é uma caneta fantasminha, que ela é da marca QWK. Ela é 0.7, ela é ótima de se riscar, até porque você passa o ferro e depois o ferro apaga. Porém, essa é uma caneta que dificilmente é encontrada. Eu encontrei, por exemplo, no ano passado na Mega Artesanal, só que ela acaba muito rápido a tinta, tá ok? Ela não é uma caneta assim que dá para utilizar em todos os detalhes, porque ela vai acabar rápido, ou você vai ter que comprar um estoque enorme. Eu comprei dessa daqui 3 unidades por 15 reais e elas acabaram no primeiro mês, as 3, tá ok? Então é uma caneta excelente, porém o custo sai bem alto se você for utilizar ela. E a outra funcionalidade que temos aqui com a mesma funcionalidade é a caneta gel branca. Essa caneta gel branca você encontra em papelarias e essa daqui eu comprei na Calunga também, tá ok? Essa caneta, ela é excelente pra gente tá riscando
os feltros pretos, porém ela não sai, tá ok? E ela às vezes mancha, porque como a gente tem que pegar uma caneta que saia mais tinta, que é para poder aparecer no feltro, se você pegar e esbarrar a mão, você mancha a parte interna da sua peça, então tem que tomar cuidado com essa caneta aqui, tá ok? Mas ela é excelente, é a que eu utilizo tanto agora quanto há mais ou menos uns 2 anos, e eu recomendo para todas vocês que estão começando com trabalho em feltro, tá ok? Agora eu vou abordar com vocês sobre tesouras, que esses aqui são os materiais básicos para vocês conseguirem confeccionar as primeiras peças. Então, se você quer começar no feltro, você vai precisar de todos esses materiais, que esses são os materiais essenciais. Quando chegar nos materiais que eles fazem toda a diferença na nossa peça, mas eles não são tão necessários assim, que você consegue adiar por um certo tempo para estar adquirindo aos pouquinhos, aí eu vou avisar para vocês. Por enquanto, esses materiais, eles fazem parte dos materiais essenciais. Eu recomendo que vocês, se vocês quiserem ir anotando, eu acho bem mais fácil, que aí vocês vão ter ideia das marcas, né, de quais materiais vocês precisam, e para não esquecer nada, fazer a listinha, tá? Eu vou falar com vocês sobre tesouras mais acessíveis e tesouras que possuem um valor um pouquinho maior, mas que fazem toda a diferença na peça de vocês, tá ok? Ó, eu separei algumas tesouras aqui pra vocês, tá ok? Ó, separei algumas tesouras aqui pra vocês e eu vou explicar a funcionalidade de cada uma delas e quais eu prefiro, tá ok? Para as tesouras que, quando vocês estão iniciando, vocês precisam de tesouras afiadas e tesouras que cortem bem a peça de vocês. E essas aqui, essas de baixo, elas são excelentes para você começar, tá? Elas são mais em conta, vocês encontram no valor que gira em torno de 10 a 15 reais cada uma dessas aqui, tá ok? E tenho 2 modelos aqui que são de tesouras serrilhadas, ó, essas duas aqui, que elas são da marca West Press, tá? Essa daqui, inclusive tem loja em São Paulo, para quem for de São Paulo, vocês conseguem adquirir essa linha aqui, que ela é uma linha mais acessível, tá? E temos aqui também esses modelinhos que elas são da Toque Crie, tá? Eu vou explicar para vocês sobre esses modelinhos. Esses modelinhos aqui, principalmente quando eu fui comprar a minha tesourinha de alta precisão, ele sai mais ou menos em torno de 10 reais, essa pequenininha da última vez que eu comprei. Só que eu tive que comprar 2 unidades, porque a primeira não veio com fio. Então eu voltei na loja, como não dava para trocar, eu comprei outra, a outra veio perfeitamente afiada. Então assim, saiu um custo de 20 reais, que basicamente daria para eu estar investindo na que eu uso hoje. Essa daqui ela é excelente, eu nunca tive problema com fio com esse modelo médio. Acho que por essa pontinha ser muito pequenininha, a questão dessa ponta ser menor, ela às vezes não corta o feltro porque é um material diferente, né? Papel vem cortando perfeitamente, mas o feltro nem sempre ela corta. E é uma pontinha pequenininha, tem uma certa dificuldade maior em estar afiando, né? Essa daqui, ela veio perfeita em todas as vezes que eu adquiri e ela funcionou muito bem para eu estar fazendo as minhas peças, inclusive eu uso até hoje. Só que essas aqui, por elas não terem o serrilhado, né, ao longo da tesoura, elas são tesouras que com o tempo perdem o fio. Elas são boas, mas são temporais, né? Vocês vão utilizar e depois de um certo tempo ela vai perder a funcionalidade, vai ter que afiar ou comprar outra. E as que eu utilizo hoje, ó, vocês podem ver que são linhas mais avançadas dessas 2 marcas aqui, tá? Essa daqui ela é da Toque Crie, que faz parte das nossas rosinhas, tá? Essa roxinha aqui, na época eu paguei 45 reais, não sei quanto ela está hoje, eu tenho ela há alguns anos.
acredito que uns 2, 3 anos, né? Que eu tenho essa. E tem essa menorzinha aqui que eu comprei, vai completar 1 ano, que eu sou apaixonada demais, que é da marca West Press. Essa daqui é um modelinho de alta precisão, porém ela tem o serrilhado por toda a extensão da pontinha, certo? Então esse serrilhado aqui, ele dá toda a diferença na nossa peça, porque ele corta até aqui o biquinho dela. Você obtém o corte total nessa tesoura. Então, se você tem o objetivo de entrar no feltro para ter uma renda extra, não for por terapia, porque você também pode fazer por terapia, mas se for com o objetivo de vocês estarem confeccionando as peças e comercializando, essas aqui, elas são as melhores opções, tá ok? Vocês encontram em lojas na internet e também em lojas físicas, tá? Essa daqui eu encontrei em algumas papelarias aqui na Baixada Santista, onde eu moro, então eu acredito que vocês vão encontrar em papelarias também. Essa aqui, ela eu já não vi aqui nas lojas da Baixada, mas vocês encontram na internet. Talvez vocês possam encontrar algum armarinho que tenham as duas, e aí vocês adquirirem as duas, o frete vai ser a mesma coisa que vocês estarem se locomovendo para o centro da cidade, né? Então prontinho, falamos sobre tesouras. Agora eu vou mostrar para você tesoura de ondinhas. A tesoura que eu utilizo para ondinhas, ó. A tesoura que eu utilizo para detalhes nas nossas peças, que dá um ar de graça, né, para o acabamento, é essa tesoura aqui. Essa tesoura, ó, ela é de ferro, ela é bem grande, ela possui as ondinhas, tá ok? Eu adquiri essa tesoura aqui de ondinhas, que ela corta perfeitamente o feltro, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho o meu feltro e eu vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar, ó. Ui. Ó. Ó como ela corta perfeitamente o feltro. Tem um acabamento muito bacana. Ó. Olha só que coisa fofa. Tá dando pra ver certinho? Ela corta muito bem, ela tem o fio por completo, só que ela é uma tesoura que você não pode derrubar de jeito nenhum. Se você derrubar essa tesoura, ela perde o fio, ela desalinha e você vai perder a funcionalidade dessa tesoura. Onde que eu encontrei essa tesoura e qual o valor que eu encontrei nessa tesoura? Essa tesoura aqui eu adquiri no AliExpress, tá ok? Ela saiu por volta de 42, ó. Olha como que é aqui, as rebarbas. Na época ela saiu R$42, subiu, tá ok, o valor dela. E agora o correio tá cobrando, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E agora o correio, ele tá cobrando uma taxa, corre o risco de ser taxada. Quem eu sei que vende aqui no Brasil é a Caclen. A Caclen, ela tem uma lojinha e ela tinha algumas dessas. Foi a única pessoa que eu encontrei comercializando essas tesouras. Essa tesoura, e o termo para pesquisar, eu não me recordo o termo que você tem que escrever no AliExpress, tá? Se você escrever tesoura de picotar, provavelmente tem a de ondinha, que tem esses outros modelos aqui, que é aquela comum, que é a de zigue-zague. Essa daqui de ondinha eu não me recordo o nome, mas eu vou ver direitinho e vou deixar para vocês no material complementar. Só que se vocês pesquisarem como picote, os vendedores do AliExpress, eles deixam a de picote junto com essas aqui, e aí você escolhe se você quer aquela de picote, os milímetros que você quer do corte daquela de picote, e tem também essa daqui ondulada. É que tem um termo em inglês, com a tradução é um pouco diferente, não é tesoura de ondulação ou algo assim. Se você chegar aqui no Brasil e perguntar tesoura de ondinhas, as pessoas entendem, mas lá a gente tem que colocar o termo correto e eu vou passar para vocês depois, tá ok?
Abordamos sobre tesouras e agora eu vou falar sobre linhas. Quais as melhores linhas pra gente trabalhar com feltro? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês o meu potinho de linhas que eu quero apresentar para as iniciantes que estão começando agora. Eu vou mostrar aqui 2 tipos bacanas que eu gosto, tá? E tem também, ó, esse daqui ele é um tipo baratinho. Vou mostrar todos que vocês conseguem encontrar e o tipo e onde vocês conseguem estar utilizando. Esse é um outro tipo de linha e aqui nós temos mais um tipo de linha, ok? Ó, aqui, ó, posicionei para vocês as linhas, tá? Ah, nessa daqui? Tá. Ó, gente, essas linhas aqui que eu separei, que eu vou apresentar para vocês, são as linhas mais legais pra gente estar trabalhando com feltro, tá? E tem também o rolo grande de linha, que eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, que é a que eu mais utilizo. Qual é o milímetro que seria melhor, Andressa? Então, eu peguei o termo médio, tá ok? O pequenininho, a menor, são 3 milímetros que vocês encontram. Essa daqui é o tamanho médio. Eu não me recordo quais eram os milímetros exatos, mas vocês vão encontrar em três tamanhos. Eu comprei no tamanho médio. O que eu achei com base na que veio pra mim é que a de tamanho médio e a de tamanho grande são as melhores. A pequenininha vai ficar muito pequenininho, tá? E ia limitar muito o uso dela. A gente ia conseguir usar, por exemplo, numa sombra de uma letra, mas não seriam em todos os trabalhos e talvez não ficasse tão aparente pelo detalhe ser muito pequeno, certo? Então o tamanho médio e o tamanho grande são tamanhos ótimos. A minha é de tamanho médio, que inclusive eu usei ali no acabamento da nossa guirlanda do safari. Foi o tamanho médio que eu utilizei, eu achei que ficou muito bacana, mas se fosse o grande também ia ficar muito legal. Eu vou apresentar para vocês os tipos de linhas que a gente usa para trabalhar com feltro. Eu só não tenho aqui a linha de meada. Eu não gosto de trabalhar com a linha de meada. Ela é muito bonita, ela fica muito bacana para se costurar, mas como ela embola, ela fica naquele novelo, eu não achei bacana de estar armazenando e também de estar trabalhando com ela. Existem muitas profissionais que usam, as peças ficam maravilhosas, mas é questão de hábito. Então eu recomendo que vocês testem, porque a linha de meada ou você ama ou você odeia, tá? Não tem meio termo, você gosta muito ou você não gosta. Eu não gosto, mas tem gente que gosta demais. As linhas que eu tenho aqui, que são as linhas que eu gosto de usar, esses modelos aqui, eles são os modelos que são os mais básicos, tá ok? Eu tenho 2 aqui da Cadena, que é uma linha da Coats, tá? E eu tenho uma daqui que é da Círculo, da Max Retros. As 2, elas são muito firmes e são bacanas de costurar. Qual a diferença de uma marca para outra? De uma marca para outra que eu tenho aqui, ó. A outra câmera não tá pegando? Mas eu quero mostrar naquela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acho que aqui dá pra ver melhor. A diferença da marca da Coats para a marca da Max Retros que eu enxerguei é o brilho. A da Coats você vai ter um leve brilho na sua linha, só que a funcionalidade é a mesma e as 2 são muito fortes. Já a Max Retros da Círculo, ela é um pouco mais apagadinha, uma linha que ela não tem brilho, mas ela é muito bacana da gente se costurar também, as 2. Então aí vai do seu gosto, tá ok? Compra uma de cada e vocês escolhem o que vocês acharem melhor pra vocês, tá ok? Outras linhas aqui, e essas aqui elas são linhas que você encontra assim numa paleta de cores extensa, então você não vai ter problema em não ter a cor, né,
desejada para estar costurando o feltro. Então são linhas bacanas que vocês vão ter uma variedade de cor enorme e vão encontrar em qualquer armarinho, tá ok? Outro modelo que eu quero mostrar para vocês que é muito utilizado é o de linha comum. Esse modelo aqui a gente não encontra tantas cores assim. Ele tem muitas cores, mas ele não tem a mesma paleta que aquelas pequenininhas, tá ok? Só que você vai ter uma variedade que te atende para todas as cores de feltro. Tem algumas que a tonalização do feltro muda um pouquinho, coisa mínima, mas não interfere no acabamento. E tem algumas que caem perfeitamente como uma luva nos feltros de vocês, tá ok? Essa cor aqui eu utilizo pro lilás, aquele bem clarinho. Ele é bem bacana, dá um resultado muito legal. E é o mesmo que eu uso aqui, ó. Para vocês verem, tem uma leve tonalidade diferente. A pequenininha ela tem uma cor um pouquinho mais forte, que é a menor. Porém, as duas eu uso para o mesmo tom de feltro e os dois ficam muito bons, ok? Tem aqui também essa linha, que essa linha ela é indispensável quando a gente fala de ponto atrás. Quando a gente fala de ponto atrás, a gente fala de pesponto. E essa linha aqui, ela é ótima para a gente estar bordando as letrinhas do nome. Por exemplo, as letrinhas para guirlanda, normalmente a gente coloca uma folhinha, coloca uma flor, coloca um bordado. E essa linha aqui, ela é perfeita para a gente fazer os bordados, que ela fica muito aparente e bonita. Se você fizer com a outra, vai ficar muito bonita também, porém, não vai aparecer tanto quanto a pesponto. Então, testem, é uma opção, eu gosto bastante e ela tem para essa funcionalidade. Casear com a linha pesponto, dá para casear com a linha pesponto? Olha, eu não recomendo, eu não costuro, inclusive as peças bem grandes. Existem artesãs que gostam de costurar peças grandes, mas vocês têm que entender que quanto maior a nossa agulha, quanto maior a grossura da nossa linha, maior vai ser o nosso ponto. Então, não vai entrar no micro caseado, vai entrar no caseado maior, tá ok? Essas outras linhas aqui são menos utilizadas, mas também dão um efeito muito bacana. Essa daqui ela é muito chatinha de se trabalhar, tá ok, gente? Essa daqui é aquela linha de bordado de máquina. Ela é chatinha de se trabalhar, porém, quando a gente vai fazer bordados, aqueles bordados de pesponto, fica muito bonito mesmo, porque ela tem um brilho chamativo. Só que ela embola demais, então ela é uma linha que eu indico para vocês para fazerem, desde que tenham muita paciência, porque vocês vão ter um certo trabalhinho com ela, porque hoje, em quase 10 anos de trabalho com feltro, 9 anos, né, 8, 9 anos, ela ainda me dá trabalho, tá ok? Essa daqui é uma linha daquelas baratinhas, tá, gente? É uma linha que a gente encontra em 199, que a gente encontra no AliExpress, o kit com várias cores. E essa daqui, ela foi de 199, eu utilizo muito, ó. Ela já tá na metade do novelo dela. Eu gosto bastante e o preço é bem acessível. Então, se você não tiver muito dinheiro para investir, porque aquelas giram em torno de mais de R$1 às vezes, né? Então, essa daqui vocês conseguem comprar um kit inicial de linhas dessas aqui, vai atender muito bem o trabalho de vocês, tá ok? Não tem a necessidade de iniciar por aquelas. Por quê? Esses rolos aqui você encontra até R$4, de R$2 a R$4. Então, se você está começando, não tiver muito dinheiro para investir, vai sair bem mais caro. Eu indico que vocês comprem as pequenininhas e vão repondo conforme forem tendo retorno das peças que vocês confeccionarem, tá ok? Ó, linhas ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas linhas que a gente utiliza também no trabalho em feltro, que a gente tem uma funcionalidade muito grande, mas que ela também não faz tanta diferença no começo. Eu gosto bastante de ter,
mas não é algo assim que você não vá conseguir confeccionar seus trabalhos, que é a linha de pipa. A linha de pipa, você consegue estar fazendo com a linha de pipa bichinhos articulados, você consegue fazer olhos fundinhos com uma maior facilidade. Então, com essas agulhas, com essas linhas, com a linha de pipa, por exemplo, vocês vão conseguir um resultado bacana na articulação da peça de vocês, da profundidade dos olhos. Você consegue fazer com as linhas comuns, mas não tem a mesma firmeza. Então, a linha de pipa, ela é muito interessante para essa funcionalidade. Agora eu vou conversar com vocês sobre o tipo de agulha, tá ok? Eu tenho aqui um modelo grande de agulha, que eu uso bastante. Eu tenho um modelo... na verdade, eu uso 4 tipos de agulha, tá ok? Para pontos pequenos, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu vou encontrar uma. Essa daqui é a número 8, tá? Eu tenho aqui a número 9 e a número 12, que são as mais usadas. Na verdade, eu perco muito essas agulhas, né? Quem trabalha com artesanato sabe que com o tempo a gente vai perdendo as nossas agulhas. E quando vai ver, tem que comprar de novo, porque já acabou. E olha, gente, eu não tô encontrando uma agulha. Número 9 ou número 12. Deixa eu ver aqui. Achei uma. Essa daqui é a número 12. Como que acontece? Como que você pede a numeração e como que você entende a numeração da agulha? Quanto maior o número da sua agulha, mais grossa ela vai ser. Então, a número 8, ela tem um tamanho maior, uma grossura maior do que a número 12 e a número 9. Vocês vão ter, assim, uma diferença gritante na grossura e no comprimento da agulha. E também nos pontos, porque quando a gente vai fazer pontos pequenininhos, a gente precisa de agulhas pequenininhas. Se você quer treinar o micro caseado, já começar com o micro caseado, compre um pacotinho da número 9, que a número 12 ela é bem pequenininha, ela quebra com uma maior facilidade. Então, se você está começando, eu recomendo que você tenha a número 9 primeiro, comecem a usar, depois vocês mudem para a número 12, que ela é fininha, fica perfeita. Desculpem. Temos aqui também a número 8. Para que eu uso a número 8? A número 8 eu uso em 2 momentos. Nós vamos ter ao longo da nossa semana a aula de dublar o nosso feltro. A dublagem do feltro ela é feita com termocolante. E essa dublagem, ela deixa o feltro mais durinho. E às vezes a gente faz peça que precisa casear. Quando a gente tem esse feltro, ele fica durinho, a gente não consegue costurar com a número 9 e a número 12, porque elas são muito fininhas, elas quebram. Então tem que ter a número 8. Gente, me desculpem, eu tô um pouquinho gripada. Aqui, por exemplo, se vocês verem nessa minha peça, a volta, a base, ela é feita com um feltro dublado. Então, toda a volta, todo aquele caseado, eu tive que usar a agulha número 8. Essa agulha aqui, grande, eu utilizo bastante para olhinhos fundinhos, para fazer os meus olhinhos fundinhos. E eu tenho uma bem grandona aqui, que tem mais ou menos, deixa eu ver quantos centímetros, tem 17 centímetros de comprimento, que eu uso para bichinhos articulados. Então, essa daqui para olhos fundos, e tem a número 17 que se chama agulha para boneca, de 17 centímetros eu uso para articulação de bonecas e bichinhos, tá ok? Então, eu apresentei para vocês os tipos de agulhas. Agora nós vamos falar sobre colas, tá ok? Os tipos de cola que a gente trabalha com feltro. Deixa eu pegar aqui os 3 principais tipos de cola, que eu vou explicar para vocês os 3 tipos e quais funcionalidades que a gente usa essas colas. A primeira, mais utilizada, é a cola quente. A cola quente vocês encontram em diversos lugares.
E essa daqui é uma cola bastão que eu corto ela no meio, que fica mais fácil de se usar, ó. Eu coloco ela em potinhos, toda cortadinha no meio, e a gente usa muito nos nossos trabalhos, porque ela dá uma forte fixação nas nossas peças. A segunda cola que a gente usa demais é a cola silicone. A cola silicone, se vocês estão vendo aqui, ela já está esvaziando, já é o meu segundo tubo, a gente usa... Pra falar a verdade, eu acho que hoje eu uso mais a silicone do que a cola quente, porque a silicone ela melhorou muito a qualidade. Antigamente a gente tinha a cola silicone, ela fixava no feltro, mas ela soltava com o tempo. Hoje a cola silicone ela não solta. Se você colar, ficar bem coladinho ali, deixar o tempo de cura da cola, ela não solta. Então assim, hoje eu posso dizer que eu utilizo 100 vezes mais do que eu usava antigamente a cola silicone. Tenho também aqui a cola adesiva instantânea multiuso, tá? Número 3, é importante vocês terem noção desse número, porque as outras não têm a mesma funcionalidade. Essa cola aqui a gente vai utilizar muito nos nossos cursos, principalmente na fixação de pérolas no feltro, de botões no feltro. Quando a gente pensa em acrílico, que a gente pensa em plástico, que a gente pensa nesses tipos de materiais, para fixar no nosso feltro, a gente pensa nessa cola, tá ok? Que é ela que é a ideal para esse tipo de acabamento, ok? Falamos sobre colas. Outro tipo de cola que vocês podem ter é a cola PVA extra, que no caso é para vocês prepararem como que chama? Termolina caseira, certo? Eu recomendo, se vocês querem iniciar os trabalhos em feltro e querem trabalhar com tricoline, que eu particularmente acho mais bacana do que feltro estampado, o tricoline é interessante que vocês comprem um vidrinho de termolina, porque ele é ótimo para não deixar desfiar o nosso trabalho. E a cola PVA extra a gente consegue utilizar para a mesma funcionalidade, tá ok? Então são duas opções aí que vocês podem ter para estar trabalhando para não desfiar o tecido ou então tá tratando as peças. Eu não gosto de tratar peça, só que tem muitas artesãs que gostam. Se vocês quiserem tratar, são esses dois materiais que vocês vão precisar ter em casa, ok? Vamos falar agora que eu quero mostrar para vocês os tipos de enchimento que a gente usa no feltro. Os tipos de enchimento, eu só não trouxe um aqui para vocês. E esse outro modelinho aqui que eu não trouxe para vocês, eu vou falar sobre ele e vocês vão conseguir identificar. Eu vou pedir desculpa se eu começar a tossir, porque essa mantinha R2 às vezes me dá um pouco de alergia. A numeração exata eu não me recordo. No pacotinho vem escrito a metragem dela, de 17, só que não interfere tanto você pegar uma maior, uma menor, de 10 centímetros, vai ser a mesma funcionalidade, tá ok? Um tamanho aproximado não vai interferir no resultado final do trabalho de vocês, tá? Linha invisível, gente, eu não gosto de trabalhar com linha invisível porque ela arrebenta muito fácil. Só que vocês conseguem fazer trabalhos com ela assim. Existem artesãs que fazem a costura com a linha invisível e a praticidade da linha invisível é que o caseado ele aparece, ele fica muito bonitinho e você não precisa trocar a cor da linha. Então, se vocês começarem no feltro vermelho lá pro feltro azul, terminar no feltro verde, vocês conseguem utilizar a mesma linha sem precisar estar trocando as cores. Então, é muito bacana se vocês se adaptarem com ela. Eu não me adaptei. Faz parte do tipo de linha que ou você ama ou você odeia, não tem jeito. Eu não me adaptei, mas quem quiser testar é bacana comprar o rolinho porque ele é baratinho, ele é pequenininho e se vocês não se adaptarem, não vai fazer tanta diferença assim, vamos dizer, igual ao investimento de uma máquina de costura. A gente vai falar hoje também sobre máquinas de costura, tá? Os tipos de máquinas. Vamos lá.
O próximo tópico que a gente vai falar são sobre os enchimentos, os preenchimentos das nossas peças. Quais tipos que a gente tem, quais as funcionalidades e como que a gente identifica a qualidade de cada um deles, tá ok? Ó, eu tenho aqui 3 tipos, tá? Eu tenho 3 tipos. Essa daqui é a manta R2, tá faltando a manta alta e a manta R1, tá? A manta alta, quando a gente fala R1, R2, quer dizer que é um número de lados com cola. Por exemplo, quando você fala manta acrílica alta, não tem nenhum R, não tem nenhuma cola, que é referente à resina, tá ok? Então, quando vocês lembrarem, qual que eu compro, R1 ou R2? R2 são 2 lados com resina, tá ok? R1, um lado com resina, então um lado com cola, tá ok? E essa daqui ela é utilizada para base da guirlanda, a gente utiliza para fazer peças achatadas, a gente utiliza para fazer bolsas, a gente utiliza para fazer bolsinhas. E o forrobel ele tem a mesma funcionalidade, tá ok? A manta alta, que eu acabei de falar para vocês, que eu não trouxe para vocês aqui, ela é bem altinha mesmo, então ela limita a nossa aplicação no trabalho em feltro, mas ela é muito útil, principalmente na base de guirlanda. Na base de guirlanda não tem melhor para guirlanda slim do que a manta alta para dar ali o incremento na peça. Porém, por exemplo, numa bolsinha, em uma bolsa, ela não fica bacana. Mas é interessante a gente ter, certo? Outro tipo de enchimento que é o mais utilizado no trabalho em feltro é esse daqui, ó, gente. Estão vendo? Esse daqui é a chamada fibra acrílica, ok? Essa fibra acrílica aqui vocês vão conseguir encontrar em 2 tipos e eu quero falar sobre vocês. Quando você, na verdade, não encontra como fibra acrílica, mas se vocês vão em alguns armarinhos e pedem como enchimento, eles vão vir com um para vocês às vezes, que ele é compacto, que ele vem com uns fiozinhos no meio. E aquele enchimento vai estragar a peça de vocês, porque ele se compacta de uma forma que deixa a sua peça deformada. Ela fica com ondulações, por exemplo, se você enche o rostinho da sua peça e utiliza aquele material, pode ter ondulações e não fica bacana, tá ok? Então o ideal é que vocês encontrem essa fibra acrílica aqui, ó, que ela é bem macia, ela não tem nada por dentro dela, ó, tá vendo? Não tem fios, não tem sujeira e ela é bem maciazinha. Você vê assim, ó, que você aperta e ela volta, tá vendo? Se você apertar e ela não voltar, não compre, porque não vai ficar bacana a peça de vocês, tá ok? Outro enchimento que eu gosto de falar para vocês, no caso de alguns detalhes que são pequenininhos e eu não quero colocar enchimento, mas eu também não quero colar direto feltro com feltro, por exemplo, a asinha de um passarinho, a asinha de uma coruja, a gente pode estar utilizando o nosso EVA, que é aquele padrão, o padrão do EVA que vocês encontram em qualquer papelaria, e eu recomendo que se vocês forem utilizar para os trabalhos, usem a cor branca, porque aí independente do feltro vai ficar bacana, não vai escurecer o seu feltro se ele não estiver na espessura correta, porque acontece da gente pegar feltro e não tá na espessura correta, e não vai estragar a sua peça. Então comprem uma folha de EVA branca, tá ok? O forrobel, gente, vocês encontram em armarinhos, não são todos que vocês encontram forrobel. Esse forrobel aqui tem em lojas online, como por exemplo a Oficial da Santa Fé, que é o Artier. Vocês encontram também pessoas que vendem na internet, deixa eu indicar para vocês. Tem a Fernanda Lacerda, tem a Cris Nacal, são pessoas assim que são íntegras e vocês vão receber direitinho. É muito bacana, você está comprando que tem um preço também bem acessível, tem uma variedade de materiais, tá? E vocês conseguem encontrar na internet. Só que esse daqui vocês também conseguem encontrar em armarinhos. Por exemplo, nos 3 armarinhos que eu costumo comprar aqui na Baixada, eu encontrei. Se você
que é aqui da Baixada, tá querendo iniciar, eu já comprei no Armarinhos André, que é em São Vicente, já comprei na Dina Armarinhos, que fica em Santos, no centro de Santos, e eu comprei também já em qual outra loja? Bazar Cristina, né? Se chama Bazar Cristina, que fica em São Vicente também. Em Santos eu gosto da Dina Armarinhos, eu não compro em nenhum outro lugar lá, tá? Então são esses outros aqui, tá? Sim, esse daqui é Santa Fé, mas eu já usei também o Forrober, que é o Forrobel da Ober, né? E ele tem a mesma qualidade. Então, independente quanto ao Forrobel, Forrober, né? O que for, ele não interfere na qualidade. Eu não vou chegar e falar pra vocês, tem que ser da marca tal, porque eu nunca tive problema com todas as marcas que estiveram no mercado nessa questão de material, tá ok? Em questão de feltro, eu gosto da Santa Fé, dos feltros lisos, e de feltro estampado eu gosto da Santa Fé, eu gosto da Mevita, ok? Vamos lá. Nosso próximo tópico, vamos ver. Nosso próximo tópico é sobre os olhinhos, tá ok? Os olhinhos de feltro, eu não tô com eles aqui, deixa eu pegar o meu aqui, achei. Os olhinhos de feltro, no trabalho em feltro, a gente costuma muito usar essa meia pérola ou então pérolazinhas pretas. Então eu recomendo que vocês comprem de mais ou menos uns 3 ou 4 tamanhos. Onde que vocês podem encontrar, por exemplo, a pérola preta? A pérola preta vocês vão encontrar em lojas que vendem materiais para chinelos, tá ok? Essas lojas voltadas para a confecção de chinelos, elas têm uma variedade enorme dessas pérolas. Inclusive, se vocês tiverem um dinheirinho a mais para investir, eu recomendo que vocês comprem as leitosas também, que dá para aplicar em chaveiro. Eu apliquei ali, ó, por exemplo, na minha flâmula, as pérolas. Eu vou mostrar as caixinhas aqui para vocês, tá? Ó. Eu tenho aqui, esse daqui é um dos modelinhos. Dá pra gente aplicar em chaveiro, fica muito bacana, ok? E também em móveis de berço. Então, assim, a gente coloca em várias peças. Se você tá começando, mas tem um dinheirinho a mais para investir, ou se você já começou há um tempo, já tem esses materiais iniciais que eu te mostrei e tá querendo investir em outros materiais, eu recomendo essas pérolas aqui também, que elas são bacanas pra gente estar colocando em móveis, em chaveiros, em vários acabamentos, e lá vocês vão encontrar os olhinhos também, que são as pérolas pretas, tá? A questão da meia pérola, vocês vão encontrar em armarinhos, mas não são todos os armarinhos que possuem essa meia pérola. Quem mora em São Paulo encontra com a maior facilidade. Dependendo da cidade, você tem um pouquinho de maior dificuldade e vai ter que pesquisar, tá ok? Na Baixada Santista, se você morar na Baixada Santista, eu comprei meia pérola na Jambo, no 2º andar em São Vicente, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar agora sobre o termocolante. Eu coloquei esse tópico aqui porque o termocolante foi uma descoberta recente que eu fiz. O termocolante eu já utilizei de 3 marcas que eu gostei bastante, e uma delas é muito acessível o valor. Talvez quem estiver iniciando não consiga comprar porque é um rolo de 15 metros, né? Então não compensa para quem está começando já a comprar um rolo de 15 metros que sai mais de R$100, sai em torno de R$150. Porém, 1 metro sai por R$8,90, sai R$8,90 o metro. Para quem já comprou o nosso importado, sabe que o importado 1 metro ele gira em torno de R$20 a R$30. Então é uma diferença assim absurda. Se você compra 1 metro do importado, você consegue comprar o da Hot Melt 3 metros. E eu tenho usado em todos os trabalhos, eu não posso dizer na lavagem, tá ok? Porque eu não testei na lavagem. No caso, já o importado, ele é definitivo, até na lavagem ele segura. Mas esse novo eu não testei, mas ele atendeu perfeitamente, tanto que ali, ó, todas as aplicações, as dublagens no feltro, eu utilizei esse termocolante. Então, é uma opção para vocês.
terceira opção, que é a que tem um preço razoável, é o da Tech Label, que é o definitivo da Tech Label. Tem dois tipos, tem aquele que ele tem a película, né, que parece um tipo de tecido, e tem o definitivo. O definitivo ele foi muito bom, eu utilizei, ganhei algumas amostras e foi muito funcional nas peças, então eu recomendo para vocês. Sobre fitas, aqui agora a gente está entrando numa linha de materiais, já avisar para vocês que são são dispensáveis no começo, quando você está começando, só que eles se tornam indispensáveis à medida que você vai pegando encomenda e vai tendo a necessidade de dar um acabamento melhor na peça de vocês. Então, assim, as fitas, elas são muito utilizadas em lacinhos, vocês conseguem utilizar para estar fazendo assim rococózinho, e também em saia de bichinhos pequenininhos. É um tipo se chama fita voal. A fita voal, ela é muito utilizada para saia de bailarina, para saia de ursinha, para vários trabalhos pequenininhos que vocês querem estar colocando uma sainha bem cheia de frufru. É a fita voal que vocês vão utilizar, de mais ou menos 3 centímetros de largura. Ela é o tamanho ideal, ou maior, tá? De 3 ou 4 centímetros são os tamanhos mais utilizados para esse tipo de funcionalidade. As outras fitas vocês podem ter aí uma variedade, compra de 1 metro, vai no armarinho, pega as que agradarem mais a vocês, um rosinha, um poazinho, comprem as que vocês acham que vão utilizar, que é bacana vocês terem uma variedade, tá? Inclusive as fitas lisas também, elas são muito funcionais, a gente usa bastante, tá ok? Então, são materiais que são direcionados pro acabamento da peça, certo? Vou falar agora sobre botões com vocês. Os primeiros botões que a gente usa muito são, eu até anotei aqui que era para não esquecer, são os mini botões. Os mini botões vocês encontram na marca We Care About ou então no AliExpress. Eu comprei os meus dos dois, são dois bacanas que dá pra gente trabalhar bastante. E qual o ponto positivo e negativo de cada um? Eu gosto mais da aparência do da We Care About, porém o preço dele não é tão acessível, ele é um pouquinho mais caro, você vai pagar em torno de 5, 6 reais. De 5, 6 reais num pacotinho pequenininho com 40 unidades. Já lá no AliExpress eu paguei, acho que foi 8 reais e veio 200 mini botões. Então a diferença de preço assim é bem grande, mas a aparência do da We Care About é mais bonitinho. Se vocês não têm o costume de estar comprando diretamente no AliExpress, tem a Caclen que vende todos os materiais, que é bacana também e é um preço super justo e acessível, até porque a gente tem taxa, tem várias questões aí que vocês podem estar se poupando de dor de cabeça, tá? Vamos falar agora sobre acessórios para máquina de costura. Quando a gente trabalha com feltro, existem duas formas de costurar. A gente pode estar costurando em máquinas de costura ou costuras feitas à mão. Para as máquinas de costura, a gente precisa de alguns acessórios que a gente tem que estar incrementando para estar conseguindo fazer as nossas peças, tá? O principal de todos eles é bobinas. Quanto mais bobinas, melhor, porque aí você já deixa uma bobina para cada cor, não vai precisar ficar colocando linha sobre linha. A bobina é baratinho, em torno de 25 centavos. Comprem a de plástico, tá? Porque a de ferrinho, ela não... Dependendo da máquina, não são todas as máquinas, mas dependendo da máquina, ela pode danificar. Então eu recomendo a de plástico, que a de plástico ela se adapta a qualquer modelo de máquina. Nós temos dois tipos de bobina e é isso que vocês têm que verificar, no caso, ou na compra da máquina de vocês, ou então para quem vendeu, nas instruções, que tem o modelo de bobina alta e o de bobina baixa. Nós temos dois modelos. E você tem que ver qual desses que é o da sua máquina, que é para você adquirir o tamanho certo para não ter o problema depois de não encaixar e não costurar, ok? Outro acessório para a máquina,
que é indispensável. Se você comprar uma máquina moderna hoje, provavelmente já vem com todos os acessórios. As que eu tive contato com a da Brother, todas vêm com uma caixinha, com vários pés de máquina para cada tipo de ponto. E é o pé de zíper. Então, esse não vai ser um problema que vocês vão encontrar nas máquinas novas. Porém, as máquinas antigas também, elas possuem uma qualidade excelente na costura. Elas são muito mais, a durabilidade delas é enorme, são muito mais resistentes. Só que nem sempre você vai ter o pé de máquina, porque se veio pode ter se perdido. Então eu recomendo que vocês comprem um pezinho para zíper, né? E para vocês conseguirem estar fazendo necessaires, bolsinhas, encosta por causa do barulho. Necessaire, bolsinhas, é um pezinho que quando você começa a trabalhar na máquina ele se torna indispensável, tá? Outro detalhe é sobre agulhas. Agulhas, não fiquem com a mesma agulha por muito tempo. A agulha, eu fui descobrir isso depois de alguns anos trabalhando, acho que foi o que? Em mais ou menos 2015, 2016, a minha máquina, eu fazia o ponto, eu achei que a minha máquina ela estava com defeito. Por quê? Eu comecei a fazer o ponto zigue-zague, aí ela pegava aqui, o ponto ficava bonito, chegava aqui, ele pulava um ponto. Eu falei, pronto, deu problema na minha máquina, vou ter que mandar para manutenção. E aí, que a pessoa, antes de tudo, eu fui pesquisar quais motivos poderiam estar acontecendo aquilo, e eu vi que um dos motivos é pela agulha perder o fio. Ela perde o fio com o tempo. Ela tem uma durabilidade, não é muito grande a durabilidade da nossa agulha, tá ok? Então eu recomendo que dos acessórios de máquina que vocês comprem pacotinhos com umas 8, 10 agulhas dessas para ter guardadinho em casa, porque se você vê que o ponto não tá tão bonito, troquem a agulha, porque a agulha ela dá interferência no seu trabalho final. E a gente tem também tamanhos de agulhas diferentes. Eu gosto de utilizar a número 11 e a número 14. A número 14 ela é um pouquinho mais grossa e a número 11 ela é um pouquinho mais delicada. Quando eu tô fazendo aquele ponto de enfeite, né, de fixação, numa barriguinha de feltro, alguma coisa assim, eu gosto de utilizar a agulha mais fininha, que fica mais bonita, tá? Pé de máquina aberta para caseado é necessário? Então, inicialmente, eu acho que não interfere, inclusive se você tiver o ponto caseado ou não. O pé de máquina, eu utilizo o pezinho, ele é fechadinho, ele só tem o espaçamento para o ponto caseado, não é aquele totalmente aberto. Só que se você tem aquele aberto, você vai ter uma visualização melhor de onde está sendo feito o seu ponto, vai facilitar, tá bom? Porque o meu pezinho, por exemplo, ele tem um espaço mais na frente, ele é tampadinho, então eu não consigo ver o que vem depois para ser costurado. Com a prática a gente consegue, só que assim, o pezinho aberto, ele vai ajudar muito nessa questão. Você vai estar vendo o que você está costurando. Porém, ele não é assim algo que eu vou falar para você, é igual o feltro. Se você não tem as tesouras boas, você não vai ter um bom corte, o resultado da sua peça não vai ficar legal. Só que esse pezinho não vai interferir na sua peça final. Ele te traz uma praticidade, só que ele não é algo assim que ele é indispensável para o seu trabalho em feltro, tá ok? Vou falar para vocês sobre alfinetes, os alfinetes que eu gosto bastante e as funcionalidades dos alfinetes que a gente usa também. Quando a gente fala de alfinete, a gente pensa só na junção das peças, dela não correr, né? E eu vou mostrar para vocês o para que eu uso também, para você que é iniciante, que não tem esse contato com o feltro. Tem 3 tipos aqui que eu gosto bastante, que são esses 3 tipos aqui de alfinetes que eu gosto. Ó, temos esse grande, certo? Temos aqui esse daqui, que ele é bem fininho, ele tem uma cabeça achatadinha, que ele é ótimo, ótimo mesmo, tá? E nós temos esse daqui que chamam de cabeça de vidro, né?
Os que eu gosto mais, no caso, para estar alfinetando as peças, são esses dois aqui. O que eu uso mais é o de cabeça de vidro, mas esse daqui ele tem a mesma funcionalidade, é ótimo, tá? Então, para alfinetar as nossas peças, nós utilizamos esses dois. Para tricoline, eu gosto mais desse daqui, que ele é mais fininho, então ele não vai fazer um buraco grande no seu tricoline, tá ok? Só que esse daqui, Andressa, então para que serve esse daqui? Esse daqui ele tem a funcionalidade de fotos, porque quando a gente fala em começar a trabalhar com feltro, a gente fala em divulgar, a gente fala em comercializar, a gente fala em apresentar para os nossos clientes os nossos produtos e automaticamente se resume em foto se você for vender pelo Facebook, pelo Instagram, por redes sociais, pelo WhatsApp. E esse daqui ele serve para quê? Para deixar o seu bichinho em pé. Se você fez um bichinho que ele não fica em pé sozinho, você coloca um alfinetinho assim na parte de trás para colocar ele de pé bonitinho, para vocês conseguirem tirar fotos. Então, basicamente, esses alfinetes aqui eu utilizo com essa funcionalidade e eu uso bastante, tá? Não é dizer assim, eu uso bastante, então eu acredito que vocês vão usar bastante também. Alguma dúvida? O pé de zíper serve para máquina de costura reta? Sim, o pé de zíper ele serve para máquina de costura reta, tá, gente? Eu vou abordar com vocês agora também sobre as máquinas de costuras, os tipos de máquinas. Se você é iniciante e nunca teve contato com máquina de costura, eu vou explicar para vocês algumas máquinas que você encontra no mercado. A que a gente usa muito é a máquina, como que chama, caseira, né? Caseira que fala a palavra. Nós temos a máquina industrial e nós temos a máquina, doméstica, a palavra que eu estava buscando era doméstica. Nós temos a máquina de costura doméstica, tá ok? De máquina reta. Você encontra aí máquinas retas que tem vários pontos bacanas para estar se trabalhando. E só que o que acontece? Quando eu tava no começo, eu não entendia de máquina. Eu achava, por exemplo, que um vestido, que uma calça jeans, a gente fazia tudo com a mesma máquina e não é assim que funciona. A gente encontra no mercado 3 tipos de máquinas. A overlock, ela já corta o tecido, ela já faz ali um acabamento. É muito utilizado, por exemplo, em malhas, em jeans, em coisas assim. No feltro eu nunca utilizei. Nós temos a máquina bordadeira. A máquina bordadeira basicamente é para quem gosta de trabalhar com bordados. Você pode estar mesclando os seus trabalhos do feltro com bordados também. Só que é uma máquina que vocês encontram na multiuso, que eu vou explicar para vocês já já. E temos a máquina reta, que a máquina reta é a mais utilizada. A máquina reta, para você começar, eu vou recomendar 2 marcas. Eu vou ser bem específica, não tenho parceria com nenhuma delas, mas pela minha experiência profissional, o que eu tive ao longo desses anos? A Brother foi a que me atendeu melhor, é a melhor máquina hoje do mercado de costura. A Brother, ela é um pouquinho mais cara, só que ela vai te atender perfeitamente. É uma máquina que você vai se apaixonar, que você vai conseguir fazer todos os seus trabalhos e não vai te dar dor de cabeça. Por que eu tô falando isso, gente? A minha avó me presenteou. Logo que eu comecei, eu tive contato com a Singer antiga. Assim, se você ganhou uma Singer antiga, gente, a Singer antiga é a melhor. É aquelas de ferro, pesada, resistente, forte. São máquinas excelentes, mas eu não tive uma boa experiência com a Singer Fashion, foi o modelo que eu ganhei. Eu ganhei uma Singer Fashion e 3 dias depois ela quebrou. E depois arrumou e ela quebrou de novo. Então, assim, ela tá dentro da caixa até hoje, ela tá novinha, tá intacta. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. E não foi uma máquina que me agradou, que eu fiquei contente. E com isso eu comecei a pesquisar muito na internet. Eu vi que no Reclame Aqui tinha centenas de pessoas reclamando daquele mesmo modelo. Eu não sei se foi o modelo que eu dei azar também, mas assim, não ficou uma boa impressão, eu não fiquei contente, eu nunca mais voltei a usar desses modelos, tá ok? E aí eu conheci a Brother e me apaixonei. O modelo que eu tenho
é o Brother Disney. Ela é uma máquina que ela tem a junção de quilt, ela tem a junção de... ela tem o ponto de overlock, ela tem o ponto de bordado. Então é uma máquina excelente, completa. É um investimento um pouquinho maior, você vai encontrar ela no mercado em torno de R$ 3.500 hoje. E o novo modelo dela em torno de R$ 4.500. Só que assim é a longo prazo, tá, gente? No começo, vocês podem comprar uma com ponto reto, zigue-zague, que é o essencial. Tem gente que fala assim, ai, não tem ponto caseado. Gente, eu sou uma artesã que uso mais o ponto zigue-zague do que o ponto caseado. Eu acho mais bonito o ponto zigue-zague do que o ponto caseado, tá ok? Então, se você tá começando, não tem um dinheirão para investir numa máquina super potente, tá querendo iniciar agora no feltro, tá com um pouquinho de dinheiro para investir, não vai ter problema nenhum. Compra um modelo simples que vocês vão conseguir costurar, vocês vão conseguir fazer a peça de vocês e com o retorno dessas peças aí depois vocês podem investir no modelo melhor, tá ok? Vamos falar agora, vamos começar a finalizar, são os 2 últimos pontos aqui que eu quero conversar com vocês da nossa primeira aula, que é sobre as bochechas rosadas, quais materiais que a gente usa para dar aquele efeito de bochecha rosada, e também sobre a linha maternidade, o que é bom a gente estar adquirindo, tá? Pra gente fazer as bochechinhas, eu acho bacana vocês utilizarem 2 tipos, deixa eu soprar aqui, 2 tipos de materiais, que você pode escolher entre o blush e a tinta, tá? Os 2 eles atendem super bem, a única diferença é que a tinta ela não vai sair com o tempo e o blush sim, tá ok? O ponto negativo da tinta, se ela manchar, ela não sai. Se você mancha com blush, você consegue assim jogar um pouquinho de aguinha ali e dar uma amenizada. Então se ficar muito forte, você consegue até dar uma corrigida. A tinta não. Só que a tinta, quando você aprende a trabalhar com ela dá um rosado muito mais bonito do que o blush. O blush tem que ser o mais rosinha que você encontrar. Pode ser o de preferência que seja aquele da China, né, de 199. E a tinta, ó, essa daqui, gente, ó. Essa daqui, tá conseguindo ver, ó? Esse daqui é o rosa chá. E junto com ela vocês vão precisar adquirir um pincel, tá? Esse daqui é o pincel da Condor, vocês vão encontrar pincéis de muita qualidade dessa marca, tá? E ele tem que ser bem macio. Esse daqui que eu comprei, ele é um pouquinho durinho, certo? E ele não atende tão bem as minhas necessidades, mas vocês têm que ver, ele tem que ter firmeza, só que as sardas elas têm que ser macias, ok? Perdão. Então, meninas, para as bochechas rosadas são isso, e por final vamos falar sobre a linha maternidade, algumas coisas que você pode adquirir que vai ser bem bacana para vocês confeccionarem peças de artesanato nessa linha. Uma das coisas que eu quero apresentar para vocês, que a gente vai usar no nosso curso nessa semana, é a régua de base da guirlanda. Se você quer trabalhar com linha maternidade, com guirlandas, essa régua aqui ela é indispensável porque ela vai te dar a precisão na sua guirlanda, tá ok? Outro material que ele é indispensável são bastidores. Essa régua você encontra aqui na loja virtual. Ela sai R$25 com frete grátis, tá ok? Você também, bastidores de 25 centímetros e de 30 centímetros são os mais utilizados. E eu recomendo que vocês comprem pelo Mercado Livre, porque ela tem um valor bem mais acessível do que você está comprando em armarinho. Em armarinho você vai encontrar uma unidade, por exemplo, por R$25. Se você comprar 4, dá R$100. No Mercado Livre, eu comprei por esse valor R$100 e veio 12 unidades. Agora vocês façam 10 vezes R$25, daria R$225. Eu economizei mais de R$100. Se vocês querem seguir pela linha maternidade, eu recomendo que vocês comprem em atacado lá no Mercado Livre. Se vocês não vão seguir essa linha, mas querem experimentar,
se vocês não têm certeza de qual linha que vocês vão seguir no feltro, querem testar, comprem um modelinho só, esse de 25, que aí vocês também não vão ficar estocando uma coisa que não vai usar. Outra coisa que a gente trabalha com linha maternidade são os poleiros. Os poleiros eu já conversei com vocês anteriormente. E onde vocês encontram? Vocês encontram no Mercado Livre também e pesquisam como poleiros. Ele tem a medida de 60 centímetros e 1,5 centímetros de... Como que chama? Diâmetro, né? Que fala? Diâmetro? De diâmetro, né? Do nosso bastão, 1,5. E a gente consegue, eu fiz a aplicação ali, por exemplo, eu cortei, eu tenho um pouco mais de 30 centímetros ali, eu cortei o meu poleiro. E ele é muito utilizado para flâmulas, tá? A gente usa bastante para flâmulas. Outro material que a gente usa bastante na linha maternidade, que é bacana vocês terem, são móveis. A base do mobile também a gente encontra no Mercado Livre. Você compra, vende de 5 unidades de uma vez e cada uma sai em torno de R$29, tá ok? Então vocês pesquisem no Mercado Livre como base mobile, base de mobile ou mobile de berço, e lá vocês vão encontrar, tá bom? Bem, a nossa primeira aula se encerra aqui. Eu quero agradecer a presença de todas vocês